que a gente precisa é que essa amostra ela seja elaborada, seja retirada, né? A gente fala esse termo, retirar uma amostra, ou selecionar as pessoas que vão ser entrevistadas, de forma que não haja tendências, que a gente chama de vieses, né? Então, para que isso aconteça, eu tenho que definir essa população, no caso, nas pesquisas eleitorais, a população é o Brasil todo, então eu tenho que entrevistar pessoas de todas as regiões. De todas as regiões, porque se eu entrevistar só na região sudeste, o resultado vai ser enviesado por causa das pessoas da população sudeste. Se eu for no nordeste, vai ter o viés do que as pessoas estão submetidas lá. Então, essa forma de fazer a seleção, ela é feita de maneira a evitar esses vieses, né? Que a gente também chama isso de vício. Uma sondagem eleitoral, ela envolve uma série de profissionais e especialidades. Na definição do plano amostral, em geral é um estatístico que desenha, certamente, e esse é o ponto mais polêmico, né, das pesquisas eleitorais. E existe polêmica tanto no senso comum quanto mesmo na academia, que vai dizer respeito a como que eu posso acreditar que 2.500 entrevistas representem os mais de 156 milhões de eleitores brasileiros. Então, você precisa ter um estatístico que desenhe um plano amostral e que desenhe um processo de ponderação dessas informações para que você possa fazer uma inferência estatística segura. Mas, então, no senso comum, em geral, é isso, esse desconhecimento da teoria da probabilidade estatística e também aquela coisa que é muito comum a gente ouvir, né? As pessoas falarem, mas eu nunca fui entrevistado e eu não conheço ninguém que foi entrevistado. Então, essas pesquisas, elas manipulam, elas não são confiáveis, enfim. Então, isso é mais o senso comum criticando. Mas, por outro lado, a gente tem na academia também, né, muitas críticas às pesquisas como elas são feitas pelos institutos comerciais, pelo tipo de amostragem que é feita. Então, a gente tem que considerar que um survey acadêmico, em geral, você tem bastante tempo para executar. Uma pesquisa eleitoral, ela não pode durar mais do que 10 dias entre planejamento, realização, coleta, sistematização, análise e divulgação, porque a eleição, ela é suscetível a qualquer fato novo que aconteça, vai influenciar o eleitorado. Então, se você demora muito tempo para publicar os resultados, eles já não representam mais aquele retrato daquela intenção de voto naquele momento, porque muita coisa já se passou. Então, como que os institutos, isso desde do Instituto Gallup, né, no início, nos anos de 1940, já faziam o quê? Faziam amostragens por cotas. E a crítica que a academia faz em relação a isso é que a amostragem por cotas, ela não possibilita que você controle os erros. Então, o tipo de desenho amostral no qual você não conhece e a probabilidade de que cada eleitor seja entrevistado, então isso causa um problema de inferência. Então, essa é uma crítica. É evidente que existem muitos estudos, muitos levantamentos que vão mostrar que, embora os grandes institutos comerciais, Datafolha, Ibope, Census, Vox Populi, IPESP, enfim, esses institutos mais conhecidos, eles não trabalhem com amostragem estritamente probabilística, o delineamento mais comum das pesquisas eleitorais é trabalhar com amostragem probabilística com cotas. O que é isso de uma forma bastante simplificada, né? Num primeiro momento, você sorteia o que a gente chama de conglomerados, que são ou setores censitários, quando as pesquisas são domiciliares, ou você seleciona e sorteia os municípios, quando as pesquisas são telefônicas ou por internet, né, ou online. Então, com isso, você tem, num primeiro momento, uma aleatorização, então você pode implementar e aplicar a questão probabilística, mas para chegar no eleitor, na pessoa que vai prestar informação, se usam cotas, e essas cotas vêm de onde? Ou vem do perfil do eleitor, do perfil populacional a partir de dados do IBGE, do censo, por exemplo, ou do próprio TSE,
que mostra, então, hoje, dos nossos mais de 156 milhões de eleitores, a gente sabe que 53% são mulheres, a gente sabe que só 11% dos eleitores têm ensino superior completo. Então, a gente conhece algumas características gerais desse eleitorado que possibilitam que, na escolha dos respondentes, você reproduza essa mesma distribuição em termos socioeconômicos e demográficos.